Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, hoje, inshallah, nós vamos continuar com a nossa série sobre a morada da outra vida. Na aula passada, nós falamos a respeito das evidências, né, do dia do juízo final, né, do dia da ressurreição. Falamos as evidências que estão no Corão e na Sunnah, né, e de como Allah nos provou no Corão a existência desse dia, né? E na aula de hoje, antes que nós começássemos a falar sobre os acontecimentos desse dia, né, os acontecimentos do dia do juízo, eu preferi que nós falássemos um pouco dos sinais que antecedem ao dia do juízo, né? Ou seja, quais são os sinais que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos disse que iria acontecer, e seu mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disseram que ocorreria antes da hora, ou seja, antes de chegar o dia do juízo final. Então, existem muitos hadith, muitos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a respeito desses sinais. Inclusive, o Alcorão também menciona muitos desses sinais. Então, a nossa aula de hoje, inshallah, nós vamos falar dos sinais da aproximação do dia do juízo. Então, quando nós virmos esses sinais, significa que está chegando a hora do dia do juízo final. E esses sinais, eles foram relatados em muitos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós vamos nos limitar nessa aula em mencionar esses hadiths, né? Até porque nós não temos como interpretar o que está para acontecer, né? Nós não temos como interpretar o que está para acontecer, né? Porque são sinais que Allah nos mencionou que vai acontecer e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou que ocorreria, mas nós não temos conhecimento para explicar detalhadamente como ocorrerá. Então, nós vamos nos limitar em trazer os hadith, né, os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e mencionar eles, e assim que nós possamos refletir a respeito deles. Existem os sinais menores e os sinais maiores, né? E nós vamos ver esses dois tipos de sinais na aula de hoje, inshallah. Então é o seguinte, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Corão. Em verdade, eles o veem muito remoto, ao passo que nós o vemos iminente, a respeito do dia do juízo final. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, o tempo de vida dessa nação, da Ummah, comparada com as nações passadas, é como o tempo que há entre a oração do Asr, da tarde, e do Maghrib, do ocaso. Ou seja, que o tempo de vida da nossa nação é menor, né, do que o tempo de vida das nações passadas. Ou seja, pouco tempo até o dia do juízo final. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o tempo que resta comparado com as outras nações que os precederam é como o tempo que há entre a oração do Maghrib, do Asr e do Maghrib. Então, subhanallah, o período de existência do homem é como se fosse semelhante a um dia, né, que já passou do amanhecer até o Asr. O tempo que sobrou para nós é do Asr até o Maghrib. E o Maghrib seria o dia do juízo final. Então, falta muito pouco tempo para a chegada do dia do juízo final. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, fomos enviados eu e a hora assim, e gesticulou, né, unindo o dedo indicador e o médio. Ou seja, o tamanho de diferença que tem entre o dedo médio e o indicador é o tempo que há entre o profeta, a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a chegada da hora. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, este mundo está quase acabando, e não resta muito dele como as gotas de água restantes no fundo de um vaso e que logo serão bebidas. Vocês estão saindo deste mundo para um mundo que não tem final. Assim, pois, que se dirijam com o melhor
que vocês tenham. Esse é um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então vamos mencionando os hadiths. Também em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o anjo Gabriel veio e questionou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando será a hora? O profeta respondeu: aquele a quem é perguntado não sabe mais do que aquele que pergunta. Ou seja, indicando que nem mesmo o mais nobre dos anjos, que é o anjo Gabriel, e o mais nobre dentre os profetas, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não sabiam. Então ninguém sabe o momento da hora, quando virá a hora exatamente, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: perguntar-te-ão acerca da hora, quando acontecerá? Responde-lhes: seu conhecimento está só em poder do meu Senhor, e ninguém a não ser Ele pode revelá-lo. Isso a seu tempo, ao seu devido tempo. Então, subhanallah, ninguém tem o conhecimento do dia do juízo final. Quando chegará a hora do dia do juízo final? Ninguém sabe disso, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o que nós temos são os sinais desse dia, da proximidade desse dia. Mas dizer o dia exato, quando vai acabar o mundo e quando vai começar o dia do juízo final, isso somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Então, o anjo Gabriel questionou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele disse: o questionado não sabe mais do que aquele que questiona. Ou seja, nem ele nem o profeta sabem quando será o dia do juízo final. É um conhecimento que só Allah subhanahu wa ta'ala possui. O profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez se dirigiu aos companheiros e disse: era dever de cada profeta que veio antes de mim guiar seus seguidores para o que ele sabia que era bom para eles e adverti-los acerca do que ele sabia que era mal para eles. A vossa vossa nação, tem seus dias de paz e segurança ao princípio de sua história, mas na última fase de sua existência será afligida com provas e assuntos desagradáveis. Haverão tremendas tribulações, fitnas, uma após a outra. Cada uma que passa fará com que a anterior pareça insignificante. Quando for afligido por uma prova, o crente dirá: isso vai provocar a minha destruição. E quando a prova terminar, será afligido por outra prova, e então exclamará: certamente esse será meu final. Quem quiser ser resgatado do fogo e entrar no paraíso, deve chegar à sua morte com fé em Allah e no último dia, e deve tratar as pessoas como deseja ser tratado por elas. Esse hadith está no Sahih Muslim. Em outro hadith, também Bukhari e Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a hora não virá até que dois grupos grandes, cujas pretensões sejam as mesmas, lutem entre si e um grande número de pessoas sejam mortas. Até que quase 30 impostores mentirosos apareçam. Todos alegarão ser mensageiros de Allah. Até que o conhecimento seja elevado, os terremotos sejam frequentes, o tempo passe rapidamente, as fitnas sejam frequentes, as tribulações, o assassinato se multiplique, a riqueza se incremente entre vocês e aumente tanto que o homem rico se preocupará por não encontrar quem aceite a sua caridade. E aquele a quem lhe oferecer, diga: não preciso dela. Até que as pessoas compitam entre si em construir os prédios mais altos. Até que um homem passe por um túmulo de outro homem e diga: quem dera estivesse no seu lugar. Até o sol se levantar pelo seu poente, e quando se levantar, as pessoas o verão e todas elas crerão. Mas já não lhe servirá de nada crer, pois não creram antes e a sua fé não teve nenhum mérito. Subhanallah. Vejam os sinais que o profeta sallallahu alaihi wasallam vai enumerando nos hadiths a respeito, né, da chegada do dia do juízo final. Então, como eu disse, eu não vou fazer exegese desses hadiths, né, porque eles falam por si só e o conhecimento exato deles só Allah subhanahu wa ta'ala possui. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: acontecerão 6 coisas antes da hora. A minha morte, ou seja, a morte do profeta, a conquista do Beit al-Maqdis, ou seja, a conquista do Aqsa em Jerusalém. Depois, uma epidemia entrará entre vocês, como um vírus entra na ovelha e os abaterá. Depois, uma riqueza tão abundante que quando a um homem se lhe deram 100 denários, ficará descontente. Depois, uma fitna
uma tribulação que não deixará nenhuma casa entre os árabes sem que ingresse nela. Depois uma trégua entre vocês e os romanos, que eles romperão e virão contra vocês, portando 80 estandartes, sendo que em cada um haverão 12.000 soldados. Então, subhanallah. Esse hadith aqui, ele menciona, né, uma grande guerra que ocorrerá no final dos tempos. Então, existem vários tipos de sinais, dentre os menores. Nós estamos falando de sinais menores ainda. Né? Alguns sinais menores que já passaram, alguns sinais que passaram e podem se repetir ou podem continuar, e sinais menores que ainda não chegaram. Né? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: entre os sinais da hora estão a imoralidade, as ações obscenas, o rompimento dos laços familiares. Também o leal será acusado de desonestidade e o desonesto será tido como confiável. Esses são entre os sinais do dia do juízo final. Outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam disse: entre os sinais da hora está que o homem atravesse a mesquita sem rezar 2 rak'at nela e só cumprimente com o salam aqueles que conhece. Subhanallah. Isso já acontece. As pessoas entram muitas vezes na mesquita como se estivessem fazendo turismo. Não seguem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ao entrar à mesquita, se reze 2 rak'at antes mesmo de sentar nela, né? E cumprimentar com o salam somente aqueles que conhecem, sendo que o salam é para todo irmão muçulmano que nós encontrarmos. Outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: entre os sinais da hora está que as pessoas competirão entre si construindo mesquitas. Né? Então, alguns dos sinais menores que já passaram e acabaram. O primeiro deles, um dos sinais maiores, né, dentre os menores é o maior, né, que seria a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: fui enviado com a brisa que anuncia a hora. Ou seja, fui enviado como início dos sinais da hora. Então, a morte do profeta sallallahu alaihi wasallam é um dos sinais que está bem próximo. Outro sinal que aconteceu, isso aconteceu na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e foi testemunhado pelos sahaba, e inclusive testemunhado pelos incrédulos, é a partição da lua. A lua foi partida em 2 partes na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esse foi um dos seus maiores milagres. O Corão menciona isso claramente, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: a hora do juízo se aproxima e a lua se fendeu. Porém, se presenciam algum sinal, afastam-se dizendo: é magia reiterada. Então, isso foi testemunhado por vários dos sahabas, né, dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e a lua foi partida em 2 pedaços. O profeta sallallahu alaihi wasallam é dito num hadith onde Abdullah ibn Mas'ud relatou: enquanto nos encontrávamos com o mensageiro de Allah em Mina, que é uma região em Meca, é uma região na Arábia Saudita, a lua se partiu em 2 metades. Uma delas ficou por trás da montanha e a outra na frente da mesma. E o mensageiro de Allah apontou e disse: sejam testemunhas. Então, esse foi um dos sinais menores que ocorreu na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outro sinal que aconteceu também, isso foi depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi um fogo que surgiu no oeste da Arábia Saudita, uma região chamada Hijaz, que iluminou as corcovas dos camelos em Busra, na Síria. Imagina, um fogo que surgiu na Arábia Saudita e iluminou as corcovas dos camelos na Síria. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: a hora não virá até que um fogo saia da terra de Hijaz e iluminará as corcovas dos camelos em Busra, que é na Síria. E esse sinal, né, foi mencionado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam que ocorreria, né, e ele ocorreu exatamente como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no ano 654 da Égira. Imaginem, 654 anos depois da Égira, muito após a morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, foi relatado que no último terço da noite houve um grande terremoto em Medina, né, e que durante essa noite
E o dia seguinte, a terra havia se agitado 10 vezes. Ou seja, um terremoto que agitou mais de 10 vezes Medina. Depois disso, houve um estrondo fortíssimo e surgiu um fogo tão grande como uma cidade e atirava pedras do tamanho de camelos. E as pessoas ficaram aterrorizadas, se reuniram na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, todos reunidos implorando perdão de Allah e rezando sinceramente a Allah. E esse fogo durou por 3 meses, segundo o que foi relatado. Então, pelas descrições, esse foi um vulcão gigante, acompanhado de terremotos, né? E, segundo cartas e provas, né, é dito que na Síria o fogo iluminava as corcovas dos camelos, tal como o profeta sallallahu alaihi wasallam havia anunciado. Então, esse foi um sinal, dos sinais menores, que foi anunciado pelo profeta e ocorreu exatamente como ele disse. Outros sinais que alguns passaram e pode se repetir é conquistas e algumas guerras. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu as boas novas da conquista de Constantinopla, né, a Turquia, agora, e também nos informou da conquista de Roma e da Índia. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: 2 grupos da minha umma, da minha nação, serão salvos por Allah do fogo. O grupo que conquistará a Índia e o grupo que estará com Jesus, filho de Maria. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o Islã chegará tão longe como a noite e o dia, e Allah não deixará nenhuma casa ou tenda sem que ele faça com que essa religião entre nela. Alguns serão honrados, outros humilhados. Allah honrará o Islã e humilhará a incredulidade. Outra questão é o aparecimento de impostores que dirão ser profetas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: haverão 30 mentirosos na minha umma, na nação do profeta, cada um dos quais alegará ser profeta. Mas eu sou o selo dos profetas e não haverá nenhum profeta depois de mim. Em outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: em minha nação haverão mentirosos e 27 falsos profetas, incluindo 4 mulheres. Mas eu sou o selo dos profetas e não haverá nenhum profeta depois de mim. Então, subhanallah, isso já aconteceu na nação do profeta sallallahu alaihi wasallam e poderá acontecer ainda. Outro sinal é as tribulações, os conflitos, as discórdias. Tudo isso foi mencionado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele disse: apressem-se em fazer boas ações antes que lhes alcance as tribulações, as fitnas, tão escuras como a noite, em que um homem amanhecerá sendo crente, mas anoitecerá sendo kéfir. Ou será crente pela noite e amanhecerá sendo kéfir. E uns de vocês venderão a sua religião por um fútil preço. Auzu billah. Então, olhem a quantidade de tribulações e de fitnas que vão acontecer, a ponto da pessoa amanhecer crente e anoitecer kéfira. Auzu billah. Outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam disse: por aquele em cujas mãos está a minha alma, este mundo não acabará até que um homem passe por um túmulo e, se jogando sobre ele, diga: quem dera estivesse no lugar do ocupante desse túmulo, não devido às dívidas, e sim devido às calamidades. Em outro hadith ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: entre os sinais da hora estão o desaparecimento do conhecimento, a expansão da ignorância, a zina, o adultério e a fornicação, o consumo das bebidas alcoólicas aumentará, os homens serão poucos e as mulheres serão muitas, a tal ponto que por cada 50 mulheres haverá somente um homem. Então, vejam que uma das principais razões para tanta calamidade, para tanta fitna, será pela falta de conhecimento e pelo predomínio da ignorância. O abandono da religião, a desobediência a Allah, os pecados, tudo isso é a causa para essas calamidades. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse em outro hadith: pouco antes da hora se viverão tempos em que a ignorância prevalecerá e o conhecimento desaparecerá e haverá muito haraj. E haraj significa matança. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: pouco antes da hora haverá haraj. Os companheiros perguntaram: o que é isso? Ele respondeu: a matança. Mas não será entre vocês e os idólatras, mas vocês estarão se matando entre vós mesmos.
Os companheiros perguntaram: estaremos em domínio das nossas faculdades mentais naquele tempo? Ele respondeu: a razão será tirada das pessoas nesse tempo, e estas serão estúpidas e fúteis. A maioria delas pensarão que estão seguindo algo, quando na verdade não estarão seguindo nada. Auzubillah. Vejam que eu não estou fazendo comentários a respeito dos hadiths, porque, como eu disse, o conhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor, né? Então, mas subhanallah, vejam o tempo que nós estamos vivendo. Com a matança que ocorre, o assassinato que ocorre de pessoas inocentes, e cada grupo que surge achando que está com a verdade, e na verdade são mais desviados ainda. Então, que Allah nos proteja. Outro sinal, né? Esses todos são sinais menores do dia do juízo final. A nomeação de pessoas incompetentes para que tomem posições de autoridade. Uma vez um beduíno se dirigiu até o profeta sallallahu alaihi wasallam e perguntou: quando sobrevirá a hora? O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: quando a honestidade tenha se perdido, espera pela hora. E o homem perguntou: e como se perderá? Ele respondeu: quando as pessoas incompetentes sejam designadas como autoridades, espera pela hora. Subhanallah, isso está acontecendo já há muito tempo na nação. Outro sinal que nós estamos vendo claramente com nossos olhos hoje. As nações se juntarão para atacar a umma do Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: logo as nações se aliarão para atacá-los, como esfomeados que se juntam ao redor de uma mesa. Alguém perguntou: isso ocorrerá por sermos poucos nesse tempo? Ele respondeu: não, nesse tempo vocês serão muitos, mas serão como a espuma do mar. Allah retirará o medo e o respeito do coração dos vossos inimigos, e preencherá vossos corações com debilidade. Alguém perguntou: ó mensageiro de Allah, o que é a debilidade? E ele disse: o amor pela vida deste mundo e o desgosto pela morte. Subhanallah. Esse hadith nós estamos vendo com nossos próprios olhos nos dias de hoje. Nós somos muitos, porém como a espuma do mar. Nossa fé é débil, nós nos apegamos por essa vida e abandonamos a nossa meta principal, que é a outra vida. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que os incrédulos, né, que saísse do coração dos incrédulos o respeito que eles tinham por nós. E por isso estão nos atacando como um bando de esfomeados que cada um quer nos comer, né, vivos. Auzubillah. Isso tudo por culpa nossa, da nossa debilidade e da nossa fé. Outro sinal dentre os menores, o castigo de algumas pessoas dessa umma. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: entre essa umma haverá desabamentos, transformação de pessoas em animais e cairão pedras do céu. Aisha perguntou: ó mensageiro de Allah, seremos destruídos mesmo que haja pessoas virtuosas entre nós? Ele disse: sim, se o mal prevalecer. Então um homem dentre os muçulmanos perguntou: quando ocorrerá isso? Ele disse: quando as cantoras e os instrumentos musicais se estendam amplamente e se consuma muito vinho. Né? Subhanallah. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: haverá gente desta umma que passará a noite comendo, bebendo e se divertindo com o haram, e amanhecerão convertidos em porcos e macacos. Auzubillah. Então, nós estamos nesse tempo, né, onde a música, os instrumentos musicais, as cantoras, né, as bebidas alcoólicas, tudo estão, né, totalmente né, expandidos dentro da umma do profeta sallallahu alaihi wasallam, infelizmente. Né? Então, esse hadith está talvez muito próximo de ocorrer. Que Allah nos proteja. Alguns sinais menores que ainda não passaram ou que de repente já estão começando a passar. A vegetação e os rios voltarão a povoar a Península Arábica. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a hora não virá até que a riqueza aumente e seja abundante, e até que um homem ofereça o zakat da sua riqueza, mas não encontrará ninguém que aceite, e até que a terra dos árabes volte a ser povoada de jardins e rios. Então, subhanallah, a terra dos árabes, que é totalmente desértica,
voltar a ser povoada por jardins e rios. Outro sinal, a lua crescente aumentará de tamanho. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, entre os sinais da aproximação da hora, está que a lua, quando estiver na fase crescente, parecerá maior, e quando apareça, se dirá que ela já tem 2 noites. As pessoas tomarão as mesquitas como vias públicas, e a morte virá subitamente. Outro sinal, os animais e os objetos inanimados falarão com as pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, por aquele em cujas mãos está minha alma, a hora não virá até que os animais selvagens falem com as pessoas. A extremidade da vestimenta e o cordão dos seus sapatos falem, e a sua coxa lhe informe acerca do que a família fez em seu lar durante a sua ausência. Allahu Alam, como será isso? Mas é um dos sinais do dia do juízo final. Outro sinal, o rio Eufrates deixará descoberto uma montanha de ouro. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, logo o Eufrates deixará descoberto um tesouro de ouro. Quem estiver presente, que não pegue nada dele. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que as pessoas lutarão por ele e morrerão 99 pessoas de cada 100. Subhanallah. Então, a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam é que se alguém estiver presente nesse momento, que não tente pegar nada desse tesouro. Outro sinal, a terra expulsará seus tesouros ocultos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a terra expulsará seus tesouros ocultos em forma de colunas de ouro e prata. O assassino virá e dirá, por causa disso eu matei. O que rompeu os laços familiares virá e dirá, por causa disso eu rompi meus laços de parentesco. O ladrão virá e dirá, por causa disso a minha mão foi cortada. Então deixarão o ouro e a prata e nunca pegarão nada dele. Então, subhanallah, os tesouros da terra estarão expostos diante de todo mundo e ninguém vai querer pegar. Outro sinal, um homem chamado Jahjah tomará o poder. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele governará as pessoas com uma vara. O nome Jahjah significa aquele que grita, né? Então, a princípio, não tem nenhuma referência clara do profeta se esse homem vai conduzir as pessoas para o bem ou para o mal, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o dia e a noite não acabarão até que o poder seja tomado por um homem cujo nome é Jahjah. Esse hadith sahih está em Abu Daud. Então, quem é Jahjah? Não sabemos. Dá a entender que seria um homem ruim, porque vai governar as pessoas com uma vara, mas não tem nenhuma referência clara do profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito de mais sinais de quem seria essa pessoa. Esses são alguns dos sinais menores do dia do juízo final, né? Então agora nós vamos falar um pouco dos sinais maiores, né? E os sinais maiores são os sinais mais graves do dia do juízo final, né? E os sinais maiores, eles vão vir um após o outro. O tempo entre eles será muito escasso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, os sinais, né, maiores são como pérolas de um colar, uma ao lado da outra no cordão. Quando o cordão se rompe, essas caem uma atrás da outra. Ou seja, começando o primeiro sinal, os outros virão logo em seguida. Então, um dos sinais maiores é a vinda do Mahdi. Quem é o Mahdi? Então, foi narrado em vários hadiths sahih, né, autênticos, que no final dos tempos Allah enviará um khalifa, né, um gerente, um governante que será sábio e justo e vai controlar os assuntos da umma. Ele será descendente da família do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, na linha da sua filha Fátima. E o nome dele será igual ao nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o nome do seu pai será igual ao nome do pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, o nome dele será Muhammad ibn Abdullah. Muhammad, filho de Abdullah. Ele vai encher a terra com a justiça, depois ela ter sido dominada pela injustiça e pela opressão. O profeta sallallahu alaihi wasallam narrou no hadith, disse no hadith, este mundo não acabará até que os árabes sejam governados por um homem da minha família, cujo nome será igual ao meu. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse,
O Mahdi é um de nós, dos membros da família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah lhe preparará em uma noite. Ou seja, dá a entender que é um homem comum, virtuoso, da descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que Allah vai preparar ele para ser esse líder em uma noite. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o Mahdi pertence à minha descendência. Terá a testa larga e o nariz encurvado. Encherá a terra de igualdade e justiça, depois que essa tenha sido preenchida com a injustiça e opressão, e governará por 7 anos. Esse hadith está no Abu Daud, é um hadith Hasan, hadith de boa corrente de transmissão. Em outro hadith, Sahih, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o Mahdi surgirá da minha umma, e Allah lhe concederá a chuva que fará que a terra produza a vegetação, e lhe será dada riqueza em abundância. O gado aumentará e a umma será grandiosa. Ele viverá por 7 ou 8 anos. Então, a vinda desse imam, desse líder, né, é uma misericórdia para a humanidade. Daí os sábios estão todos de acordo que a vinda dele é real e verdadeira, e muitos são os ahadith, né, a respeito do Mahdi. E essa é a posição da Ahlus Sunnah, do povo da Sunnah. Lembrando que o Shia tem uma visão distorcida a respeito do Mahdi. Eles inventaram uma história totalmente mirabulosa, né, de um homem que seria o Mahdi, que se escondeu numa caverna há muitos anos atrás e que vai ressurgir dessa caverna. Então é uma história lá, né, cheia de confusão, né, e não é esse Mahdi que nós cremos. O Mahdi do Shia é um homem que nós não temos nem noção do que ele é, né? Então vem com uma história, né, totalmente sem pé nem cabeça. Então não é esse Mahdi que nós cremos. Nós, o povo da Sunnah, cremos que sim, o Mahdi é da descendência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que o nome dele se chama Muhammad ibn Abdullah, filho de Abdullah, e é um Mahdi que vai direcionar a umma para a Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam e para a virtuosidade e para o caminho correto. Então, é diferente a posição que nós temos a respeito do Mahdi com relação à visão distorcida que o Shia tem. Então, vou deixar esse parênteses, né, para que, se alguém escutar alguma história sobre o Mahdi na versão Shia, saiba que não é esse que nós queremos. Não é essa história que nós cremos. Nós cremos que sim, que é um homem virtuoso que vai aparecer na umma, né, e segundo os hadiths que nós mencionamos aqui. Em que momento vai aparecer o Mahdi? Né? Então, no hadith é dito que Isa bin Maryam, Jesus, filho de Maria, vai descer, e o líder dos muçulmanos, o Mahdi, dirá: venha e nos dirija a oração. E ele dirá: não, vosso líder é um de vocês, como honra de Allah para essa umma. Ou seja, dá a entender que o Mahdi vai aparecer antes da vinda de Jesus. Então, os hadith dão a entender que o Mahdi vai vir, né, e vai governar a nação islâmica antes da vinda de Jesus. E quando Jesus descer para a terra, o Mahdi vai estar ainda aqui, né, lutará junto com Jesus, junto com os crentes, e durante a oração Jesus se negará a ser o imam, vai rezar atrás no Mahdi, como honra para essa umma. Então, vejam que o Mahdi virá antes de Jesus, segundo os hadith. Agora, outros sinais maiores. O profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez viu os sahaba discutindo a respeito do dia do juízo final. E ele disse: o dia do juízo final não virá até que vocês vejam 10 sinais. E o profeta mencionou uma fumaça, o falso Messias, o Dajjal, a saída do sol pelo seu poente, a descida de Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria, Yajuj e Majuj, Gog e Magog, 3 desabamentos, um ao leste, um ao oeste e outro na Península Arábica, e o último sinal é um fogo que surgirá do Iêmen
e levará as pessoas ao seu lugar de reunião. Esses são os sinais maiores mencionados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, vejam que, segundo alguns hadiths, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os primeiros sinais serão o nascer do sol pelo poente, o aparecimento da besta pela manhã, e qualquer um deles que venha primeiro será seguida pelos outros imediatamente. Então, a ordem cronológica desses sinais nós não temos exatamente. O que nós sabemos é que virá o Mahdi, logo virá o Dajjal, que é o anticristo, né, ou falso Messias, logo virá Jesus, filho de Maria, né, que vai matar o Dajjal, que vai matar o falso Messias. Depois vem o Gog e Magog, né, e eles serão destruídos no tempo de Jesus, filho de Maria. Depois desses eventos, nós não sabemos exatamente a sucessão dos eventos, exceto que o último será um fogo que vai surgir do Iêmen e vai reunir as pessoas todos num lugar para que ocorra o começo do dia do juízo final. Então, vamos comentar rapidinho a respeito de cada um deles. A fumaça. Allah subhanahu wa ta'ala disse: aguarda, pois, o dia em que do céu descerá uma fumaça visível, que envolverá o povo. Será um doloroso castigo. Então, um desses sinais é a fumaça, que, segundo o entendimento de alguns sábios, é uma fumaça que ficará na terra por 40 dias, segundo um hadith. É uma fumaça forte, terrível, que ficará por 40 dias. Outro sinal, a fitna do Dajjal, ou teste, tribulação do falso Messias, ou do anticristo. Né? E o Dajjal será, sem dúvida, uma das maiores fitnas, ou tribulações, ou calamidades, ou testes da história da humanidade. No hadith sahih, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: entre a criação de Adão, e o começo da hora, não haverá questão mais séria do que do Dajjal. Ou seja, por essa razão, todos os profetas advertiram seus povos a respeito dessa fitna. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi quem nos advertiu mais detalhadamente a respeito disso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu os advirto sobre ele. Não há profeta que não tenha advertido seu povo sobre ele. Mas eu os direi algo que nenhum outro profeta tenha dito alguma vez a seu povo. Ele é torto e Allah não é torto. Subhanallah. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não houve profeta que não advertisse sua nação sobre o mentiroso torto. Ele é torto, mas vosso Senhor não é torto. E entre seus olhos está escrito Kafir. É dito que todo crente poderá ver na testa dele escrito Kafir, incrédulo. Mas só o crente poderá ver isso. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ó povo, não aconteceu fitna na face da terra desde que Allah criou a humanidade que seja maior do que a fitna do Dajjal. Allah não enviou profeta que não haja advertido seu povo a respeito do Dajjal. E eu sou o último dos profetas. E vocês são a última das nações. E ele surgirá indubitavelmente entre vocês. Então, subhanallah. É dito que antes dele aparecer, os muçulmanos estarão numa posição de grande importância e poder. E nessa época, haverá um tratado de paz entre os muçulmanos e os romanos. Né? Podemos entender aqui, talvez, Allahu a'lam, entre os muçulmanos e cristãos. E ambos atacarão um inimigo em comum. E vão derrotar esse inimigo. Depois disso vai acontecer uma grande guerra entre os muçulmanos e cristãos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ouvi o mensageiro de Allah dizer: vocês farão um tratado de paz com os romanos. E ambos atacarão um inimigo em comum. Vocês serão vitoriosos e pegarão os botins de guerra. Depois, voltarão de uma forma segura até acampar. E aqui tem o nome do local, Mardil Talul. Então, é um local onde acamparão. Então, um dos cristãos levantará a cruz e dirá: a cruz foi quem concedeu a vitória. Então, um dos muçulmanos vai se irritar com isso e vai quebrar a cruz. Nesse momento, os romanos vão romper o tratado de paz e começarão a se preparar para uma grande batalha.
profeta sallallahu alaihi wasallam nos falou que esses muçulmanos, né, serão mártires e que Allah haverá de honrá-los com martírio e que essa será a causa para uma grande batalha que ocorrerá entre muçulmanos e cristãos. Né? Então, em vários hadiths, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos fala dos horrores dessa batalha e de como os muçulmanos serão pacientes durante essa batalha e de como eles vão conseguir a vitória. Então, vejam esse hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a hora não virá até que os romanos acampem em Amak ou em Dabiq. São 2 lugares na Síria. Percebam que esses hadiths são de 15 séculos atrás. E olha a situação da Síria hoje. Um exército sairá de Medina para o seu encontro, composto pelas melhores pessoas da terra nessa época. Quando se enfrentarem entre si, os romanos dirão: deixe-nos enfrentar aqueles que vocês tomaram como prisioneiros, que abraçaram o Islã, e os mataremos. Ou seja, eles vão pedir para os muçulmanos: nos deem aqueles que eram cristãos que abraçaram o Islã. Nos deem eles para que nós matemos eles. Os muçulmanos dirão: não, por Allah, não ficaremos de lado permitindo-os combater contra nossos irmãos. Então lutarão. 1/3 do exército muçulmano fugirá. E Allah nunca aceitará o arrependimento deles. Subhanallah. 1/3 morrerá. E eles serão os melhores mártires perante Allah. E 1/3 conseguirá a vitória e nunca serão influenciados pela fitna. Logo conquistarão Constantinopla e quando estiverem repartindo o botim de guerra, depois de haverem guardado suas espadas, o Shaitan se dirigirá até eles dizendo: o Dajjal, o anticristo, tomou vosso lugar entre vossas famílias. Então eles sairão e se darão conta de que isso não era verdade. E quando eles chegarem na Síria, o Dajjal surgirá, e enquanto eles estiverem se preparando para lutar contra o Dajjal e seus seguidores, formando as filas, a hora da oração virá. Jesus, filho de Maria, descerá e lhes dirá, e será, vai rezar junto com eles na oração. Quando o inimigo de Allah, Dajjal, ver Jesus, filho de Maria, se dissolverá como sal na água. Se Jesus deixasse que ele se dissolveria por completo, mas Allah o matará pelas mãos de Jesus, que lhes mostrará seu sangue na sua lança. Ou seja, quem vai matar o Dajjal é Jesus, filho de Maria, com a sua própria espada, e mostrará isso para os muçulmanos. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que essa batalha vai acontecer por 3 dias consecutivos e que no 4º dia os muçulmanos conseguem a vitória. Então, vejam outro hadith a respeito de Constantinopla, da vitória dos muçulmanos em Constantinopla. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou: vocês já ouviram falar de uma cidade, parte da qual está na terra e a outra no mar? Eles disseram: sim, ó mensageiro de Allah. Ele disse: a hora não virá até que 70.000 dentre os muçulmanos a ataquem. E quando eles chegarem e acamparem ali, não lutarão com armas, nem jogarão flechas. Apenas dirão: La ilaha illallah wallahu akbar. Então a parte que está no mar cairá. Então eles dirão pela segunda vez: La ilaha illallah wallahu akbar. E a outra parte cairá. Então eles dirão pela terceira vez: La ilaha illallah wallahu akbar. E os portões serão abertos. E eles entrarão nela e pegarão um botim de guerra. E enquanto estiverem dividindo os espólios de guerra, ouvirão um grito chamando-os, dizendo: o Dajjal apareceu. E então deixam tudo imediatamente e voltam para Medina. Então, subhanallah, vejam esses hadith, né, sobre os acontecimentos, né, antes da vinda do Dajjal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse em outro hadith: antes da vinda do Dajjal, haverão 3 anos difíceis, em que as pessoas sofrerão intensamente de fome. No primeiro ano, Allah ordenará o céu reter 1/3 da sua chuva, e a terra reter 1/3 da sua vegetação. No segundo ano, ordenará o céu a reter 2/3 da chuva, e a terra 2/3 da vegetação. No terceiro ano, ordenará o céu reter toda a sua chuva, e a terra toda a sua vegetação. Assim, nenhuma planta crescerá, e nenhum animal sobreviverá. Todos morrerão, exceto quem Allah salve. Alguém perguntou:
E o que manterá as pessoas vivas nesse tempo? Ele respondeu: o tahlil, o takbir e o tahmid. Ou seja, dizer la ilaha illallah, Allahu Akbar e alhamdulillah. Isso ficará no lugar do alimento para eles. Então, subhanallah. Anos difíceis antes da vinda do Dajjal. O Dajjal, quando vir, ele vai alegar a divindade e vai fazer coisas extraordinárias para propagar a sua falsidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem ouvir falar do Dajjal, que se mantenha longe dele. Pois por Allah, que um homem irá até ele se considerando crente e acabará seguindo ele, devido às dúvidas que ele suscita. Então, algumas das descrições de como vai ser o Dajjal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu lhes disse tanto sobre o Dajjal que temo que vocês se confundam. O Dajjal é um homem de baixa estatura, os dedos dos pés são torcidos, seu cabelo é ondulado e torto, com um olho esbranquiçado, nem proeminente nem fundido. Assim, se vocês se confundirem, saibam que vosso Senhor não é torto e que vocês não verão vosso Senhor nesse mundo. Subhanallah. Porque ele dirá ser Deus. Ele vai alegar a divindade. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, advertindo em vários hadith, Deus não é torto, né? E vocês não verão Deus neste mundo. Então a maioria dos hadiths indicam que o olho, ele vai ter um olho cego, que será o olho direito, né? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse em outro hadith: entre seus olhos estará escrito kafir, incrédulo, e todo aquele que odeia o que ele faz, lerá. O crente vai conseguir ler escrito kafir. Outra questão é que o Dajjal é estéril, nenhum filho nascerá dele. Outra questão é que ele tem as pernas ou coxas totalmente separadas. As pernas são curvas, fazendo com que ele caminhe de forma estranha, como se fosse um pato, né? Então é como se fosse um sinal de Allah para os crentes. Se ele é divindade, se ele é Deus, por que ele não tira os defeitos e limitações do seu próprio corpo, né? Ele não será capaz de fazer isso porque Allah decretou que assim seria, como sinal evidente a todos os crentes e que ele não é Allah. Mas agora, quais são as habilidades que Allah vai permitir que ele tenha? Ele terá a grande habilidade de viajar rapidamente sobre a terra. Ele disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: será como as nuvens manejadas pelo vento. Em outro hadith: não haverá lugar na terra em que ele não entre e não tome controle, salvo Meca e Medina. Ele não se aproximará de nenhuma das suas entradas sem que seja confrontado por anjos com espadas em suas mãos. Então, em Meca e Medina será proibida a entrada do Dajjal. Serão os únicos lugares em que ele não conseguirá entrar. Mas, ao mesmo tempo, haverá tremores de terra, vai ter terremotos em Meca e Medina, expulsando de lá todo kafir e hipócrita. Então, subhanallah, os incrédulos e hipócritas que estiverem em Meca e Medina serão expulsos de lá pelos terremotos e assim cairão na fitna do Dajjal. Só vão ficar dentro de Meca e Medina os crentes. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ele ficará entre vós durante 40 dias, durante os quais ele irá em todo lugar da terra, a parte de 4 mesquitas, menos 4 mesquitas. A mesquita em Meca, Al-Haram, a mesquita de Medina, a mesquita do profeta, a mesquita de Sinai e a mesquita do Aqsa. São os únicos 4 lugares que ele não irá. Em outro hadith, descrevendo o Dajjal, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu sou o maior conhecimento do que terá o Dajjal. Ele terá junto dele 2 rios. Um parecerá ser água fresca e o outro parecerá ser um fogo voraz. Se algum de vocês for submetido a essa prova, que se dirija ao que pensa que é fogo, que feche seus olhos e que incline sua cabeça e beba dele, pois é água fresca. Subhanallah, vejam a fitna que o Dajjal fará com as pessoas. Ou seja, o rio que ele tem junto dele, que vai parecer um paraíso, na realidade será de fogo, como o do inferno. E o rio que vai parecer ser fogo, na realidade é um dos rios do paraíso. Olha o teste. Ele terá a ajuda dos demônios,
O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: parte da sua fitna será que ele diga a um beduíno: se eu ressuscitar teu pai e tua mãe, vai testemunhar que eu sou teu senhor? Ele dirá sim. Então o Shaitan vai aparecer na forma do seu pai e da sua mãe. E esse Shaitan, né, que vai vir na forma do pai e da mãe dessa pessoa, vai dizer: filho meu, siga ele porque ele é teu senhor. Auzu billah. Então, olha o tipo de prova que o Dajjal vai submeter as pessoas. Os objetos inanimados e os animais vão responder às ordens do Dajjal. Então, o Dajjal vai ordenar ao céu que desça a sua chuva, e descerá. Ordenará a terra que produza seus frutos, e assim será. Vai chamar os animais e eles vão seguir ele. Então, ordenará que as ruínas tirem seus tesouros enterrados, e elas responderão. Então, subhanallah, tudo isso com a permissão de Allah. Ele vai fazer essas coisas para desviar as pessoas. E as pessoas, os crentes, né, devem se manter afastados dele para não cair nesse teste. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ele virá até as pessoas exortando-as que sigam e que elas crerão nele e obedecerão. Ordenará ao céu que desça a sua chuva e assim fará. Ordenará à terra que produza seus frutos e assim fará. Depois se dirigirá a outro grupo de pessoas e os exortará a segui-lo, mas elas negarão. Então ele os deixará e eles sofrerão de uma seca e não ficará nada das suas riquezas. O Dajjal passará por terras áridas e dirá: extraiam vossos tesouros, e os tesouros os seguirão como um enxame de abelhas. Subhanallah. Outro hadith. Ele vai matar um jovem e depois vai ressuscitar ele. Mais um sinal, né? Mais uma fitna, um teste que Allah vai permitir que ele faça para testar as pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o Dajjal virá, lhe será proibido entrar pelas portas de Medina. Assim ele acampará em uma zona estéril perto dela. Nesse dia, um homem sairá de Medina para se encontrar com ele e será o melhor da humanidade. Esse homem será o melhor homem da humanidade. Ele dirá: dou testemunho de que tu és o Dajjal que o mensageiro de Allah nos advertiu. E o Dajjal vai responder para ele: se eu matar esse homem e depois ressuscitá-lo, te ficará alguma dúvida quanto a esse assunto? Ou seja, de que ele é Allah? Ele dirá: não. Então o Dajjal vai matar um homem e vai ressuscitá-lo. Então o homem vai dizer para ele, esse homem que é crente: por Allah, que nunca estive mais seguro de que tu és o Dajjal do que eu sou agora. Então o Dajjal vai tentar matar ele e não vai conseguir matar esse homem. Então, subhanallah, onde vai surgir o Dajjal? Né? É dito que existem vários hadiths a respeito dessa questão, né? E diz o seguinte, o profeta sallallahu alaihi wasallam: ele surgirá entre a Síria e o Iraque e difundirá perdição por todas as partes. Ó servos de Allah, mantenham-se firmes. Então, subhanallah. Tem um hadith que é um hadith longo. Se vocês não estiverem cansados, eu vou mencionar esse hadith, que é um hadith que ocorreu na época do profeta sallallahu alaihi wasallam e foi narrado, na verdade, foi uma história narrada por um dos sahaba que vivenciou essa questão, né? E logo relatou até o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam confirmou de que isso era verdade, né? Uma das sahabiyat, né, uma das companheiras do profeta sallallahu alaihi wasallam, chamada Fatima bint Qais, ela disse: orei com o mensageiro de Allah e eu estava na fila das mulheres que estavam diretamente atrás dos homens. Quando o mensageiro de Allah completou a oração, sentou-se no mimbar, né, sorridente, e disse que cada pessoa fica onde está. Vocês sabem por que os reuni? Eles disseram: Allah e seu mensageiro sabem melhor. Ele disse: eu os reuni porque Tamim ad-Dari, que era cristão, veio aqui e me jurou obediência e se converteu ao Islã. Então ele era um sahaba. Ele me contou algo parecido com o que eu lhes disse acerca do Dajjal. Ele me disse:
que estava viajando em um barco com 30 homens e foram açoitados pelas ondas do mar durante um mês. Finalmente encontraram refúgio em uma ilha no momento do ocaso. Depois se dirigiram à ilha em botes e desembarcaram nela. Lá foram interceptados por uma besta cujo pelo era tão espesso que não puderam diferenciar sua cara da parte de trás, devido à quantidade de pelo. Então, exclamaram: que a perdição esteja sobre ti, quem és? E ela respondeu, a besta, né? Sou Jessessa. Eles responderam: o que é Jessessa? Ele disse: ó, gente, busquem esse homem no templo, pois ele está ansioso das notícias que vocês trazem. Nós tememos que essa besta fosse um demônio, então nos dirigimos depressa para o templo, onde encontramos um homem mais grande do que já havíamos visto, retido por travas, com as suas mãos atadas ao seu pescoço e com correntes de ferro desde as suas pernas até os seus tornozelos. Nós exclamamos: que a perdição esteja sobre ti, quem és? Ele disse: logo sabereis sobre mim. Mas digam-me quem são vocês. Eles disseram: nós somos da Arábia. Viajávamos em um barco e as ondas do mar nos açoitaram durante um mês. Finalmente encontramos refúgio em vossa ilha. Desembarcamos nela e encontramos uma besta que era tão cabeluda que não podíamos distinguir entre a sua cara e a parte de trás, devido à quantidade de pelo. Nós dissemos: que a perdição esteja sobre ti, quem és? E ela nos disse: sou Jessessa. Perguntamos o que é Jessessa e ela disse: busquem esse homem no templo, pois ele está ansioso das notícias que vocês trazem. Assim que viemos rapidamente aqui, fugindo dessa besta porque não estávamos seguros de que não era um demônio. Então ele disse: informe-me acerca das palmeiras de Beisan, que é uma cidade na Palestina. Nós dissemos: que queres que digamos sobre elas? Ele disse: estou perguntando se elas estão produzindo frutos. Dissemos sim. Ele disse: logo elas não produzirão mais frutos. Informe-me acerca do lago de Tabaria, Tibérias, na Palestina. Nós dissemos: que queres que digamos sobre ele? Ele ainda tem água? Eles disseram: tem muita água. E ele disse: logo não terá. Informe-me acerca da fonte de Zuhar, ao povo do sul da Síria. Eles disseram: que queres que digamos sobre ela? As pessoas ainda usam a sua água para irrigação? Nós dissemos: sim, tem muita água e as pessoas usam para irrigação. Ele disse: informe-me acerca do profeta dos iletrados. O que ele tem feito? Nós dissemos: saiu de Meca e se estabeleceu em Yathrib, ou seja, em Medina. Ele disse: os árabes lutam contra ele? Nós dissemos: sim. Ele disse: o que ele tem feito com eles? Nós dissemos que ele havia vencido aqueles que vivem nas cercanias e que eles se submeteram. Ele disse: isso já aconteceu? Nós dissemos que sim. Ele disse: se isso já ocorreu, é melhor para eles que lhe obedeçam. Eu vos falarei sobre mim. Eu sou o Dajjal, e logo será-me concedida a permissão para surgir. Eu surgirei e viajarei por toda a terra, e não haverá cidade onde eu não ficarei durante 40 dias, salvo Meca e Taiba, ou seja, Medina, pois me foram proibidas. Sempre que eu queira me entrar em uma delas, serei interceptado por um anjo em cuja mão haverá uma espada e obstruirá meu caminho. Em cada passo na montanha haverá anjos protegendo-as. Então, subhanallah. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam confirmou essa história, dizendo que era verdadeira, né? O que nos dá a entender que o Dajjal existe, está preso em algum local, e logo Allah permitirá que ele surja, né? Outro hadith é dito que ele ficará durante 40 dias, um dos quais terá duração como um ano, outro como um mês, outro como uma semana, e os outros dias serão como dias normais. Sobre os seguidores do Dajjal, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a maioria dos seguidores do Dajjal serão os judeus e as mulheres. Então, em outro hadith ainda é dito que os homens amarrarão as mulheres com medo de que elas sigam o Dajjal, né? Em outro hadith é dito que o Dajjal será seguido por 70.000 judeus de Asbahan, vestindo capas, né? Então, esses serão os seguidores
majoritários do Dajjal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se ele aparecer enquanto eu estiver entre vocês, então eu me encarregarei dele por vocês. Mas se ele surgir enquanto eu já não estiver, cada um deverá defender-se por si mesmo. E Allah cuidará de cada muçulmano por mim. Então, por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a súplica que nós já mencionamos em outras aulas, né? Ó Allah, busco refúgio em ti do tormento do inferno, do tormento do túmulo, das atribulações da vida e da morte e da tribulação do Dajjal. E disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam: quem memorizar 10 versículos da Sura Al-Kahf, da Sura da Caverna, será protegido da fitna do Dajjal. Então, alguns hadith falam dos 10 primeiros versículos e outros falam dos 10 últimos. Então, quem memoriza a Sura Al-Kahf, a Sura da Caverna, ou pelo menos esses 10 primeiros versículos ou últimos, né, será protegido dessa fitna. E também disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: quem ouve falar do Dajjal, fique longe dele. Porque o homem irá até ele pensando ser crente e vai acabar seguindo ele devido às suas fitnas. Né? Então, como vai ser a destruição do Dajjal? Né? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: vosso líder será um homem virtuoso, mencionando Mahdi, né? Quando ele for dirigi-los para a oração do Fajr, para a oração da manhã, Isa ibn Maryam, Jesus filho de Maria, descerá. O imam retrocederá para que Isa, Jesus, possa liderar a oração. Jesus colocará sua mão em seus ombros e dirá: vai em frente e dirige a oração, já que o Iqama já foi realizado por tu, para que tu dirijas. Então o imam dirigirá eles na oração e quando tiverem terminado, Jesus dirá: abram as portas. Eles abrirão e detrás dessa porta haverá o Dajjal, o anticristo, acompanhado por 70.000 judeus, todos portando espadas adornadas. Quando o Dajjal ver Jesus, vai começar a se dissolver como o sal na água e escapará. Jesus o alcançará na porta oriental de Lud, na Palestina, e o matará. Allah vai derrotar os judeus e não haverá criação de Allah atrás do qual os judeus se escondam sem que Allah a faça falar delatando-os. As pedras, árvores, paredes e animais, exceto um tipo de árvore chamada Gharqad, que é uma das árvores dos judeus, que não vai delatar. Todas as demais dirão: ó servo crente de Allah, aqui há um judeu, venha e mate-o. Então vejam que isso ocorrerá, é um hadith sahih do profeta sallallahu alaihi wasallam, isso ocorrerá quando os judeus estiverem junto com o Dajjal, né? Quando eles estiverem combatendo junto com o Dajjal contra Jesus e os crentes. Né? Então Allah fará com que os animais e as pedras delatem cada judeu que esteja escondido e chame os muçulmanos para que aniquilem eles. Sobre a vinda de Jesus, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ele descerá junto ao minarete branco a leste de Damasco. Ele descerá no momento da oração, quando os muçulmanos estiverem se preparados para atacar o Dajjal e seus seguidores. Então, subhanallah. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ele combaterá as pessoas até que aceitem o Islã. Então quebrará a cruz, matará os porcos e abolirá a jizya. E durante seu tempo, Allah destruirá todas as religiões exceto o Islã. Então, é dito que durante o período em que Jesus ficar na Terra, que será um período de 40 anos, o mundo vai ter riqueza, prosperidade, paz, segurança. E quando ele morrer, os muçulmanos vão fazer a oração fúnebre por ele, né? Assim como todo muçulmano. Então, essa seria a vinda de Jesus. Nos resta mais alguns sinais, dentre eles o sinal de Gog e Magog, né, que eles estão mencionados na Sura Al-Kahf, na Sura da Caverna, né, que são duas nações muito numerosas que eram opressoras, e Allah fez com que um líder justo, né, fizesse uma barreira entre eles e as demais pessoas. Então é dito que eles estão presos, né, numa barreira, e que quando chegar no momento certo, eles serão libertados.
né? E quando eles forem libertados, eles vão causar fitna na terra, vão causar intriga na terra. Aqui fala com respeito, depois da morte do Dajjal, isso no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois da morte do Dajjal, Jesus se dirigirá até algumas pessoas que Allah protegeu do Dajjal. Ele limpará seus rostos e lhes informará dos lugares que ocuparão no paraíso. Enquanto isso ocorrer, Allah lhe revelará: eu mandei alguns dos meus servos que ninguém pode combater. Leve meus servos ao Monte Sinai. Então Allah enviará Yajuj e Majuj, Gog e Magog, que descerão de cada lugar alto. O primeiro deles passará pelo lago Tibérias, um grande lago na Palestina, e beberá todo ele. O último deles passará por ele e dirá: aqui havia um rio antes. O profeta de Allah, Jesus, e seus companheiros estarão sitiados no monte e se verão submetidos a tal pressão que não terão nem alimentos para se alimentar. Então, o profeta Jesus e seus companheiros implorarão a Allah, e Allah enviará sobre eles uma epidemia e todos serão mortos. Então o profeta Jesus e seus companheiros descerão e não encontrarão um palmo de terra que não esteja cheio de putrefação e fedor da morte dessas pessoas, que serão tão numerosos. Então o profeta Jesus diz, e seus companheiros implorarão a Allah, que enviará pássaros com pescoços largos que levarão esses cadáveres para onde Allah quiser. Então Allah enviará uma chuva que tocará toda a casa ou tenda e que lavará a terra até deixá-la como um espelho. Então, subhanallah. Então, em outro hadith é dito que eles serão tão numerosos, né, que os muçulmanos acenderão fogo com arcos e flechas de Gog e Magog e suas armas e escudos durante 7 anos. Ou seja, de tão numerosos que eles eram. Então, no final dos tempos, quando passarem esses sinais, virá o final do Islã, o desaparecimento do Corão e a morte das pessoas boas. Isso quando estiver próximo à hora. Porque nenhum crente verá os terrores da hora do dia do juízo final. Então, os terrores do fim do mundo, digamos assim, nenhum crente verá. Por isso, o Islã desaparecerá antes desse momento. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o Islã desaparecerá como desaparece a cor de um vestido, até que chegue um momento em que ninguém saberá o que é jejum, oração, sacrifício ou caridade. O livro de Allah será retirado em uma noite e não ficará nem um só versículo na terra. Ficarão um grupo de pessoas, velhos e velhas, que dirão: ouvimos nossos antepassados dizerem as palavras La ilaha illallah. Assim nós dizemos também. Então, subhanallah. Não saberão nem o que é La ilaha illallah. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah enviará um vento do Iêmen mais suave do que a seda e que não deixará ninguém cujo coração tenha um peso de um átomo de fé, sem que faça morrer. Então, o outro hadith ainda diz: a hora não começará até que não fique na terra ninguém que diga Allah. Ou seja, as pessoas vão voltar à ignorância, vão voltar à adoração dos ídolos. Então, vai voltar ao kufr total, né? A incredulidade total. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a hora não virá até que as pessoas forniquem nas ruas como os asnos. E por fim, né, nós temos a saída do sol pelo poente. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a hora não virá até que o sol nasça pelo poente, e quando ele se elevar, as pessoas que vejam, todos crerão. Mas nesse momento, a única fé que terá valor será daquele que creu antes. Então, quando o sol nascer pelo poente, não vai valer a fé de ninguém, exceto quem tenha acreditado antes. E não vai ser válido nenhum arrependimento depois que o sol nascer pelo poente. A aparição também da besta. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a besta surgirá e marcará as pessoas em seus narizes. Aqueles que tiverem sido marcados viverão entre vocês até que quando um homem compre um camelo e se pergunte de quem compraste, ele dirá daquele que tem o nariz marcado. Ou seja, todo mundo será marcado, crente ou kéfer, quando surgir essa besta. E por fim, né, um fogo
que vai surgir do Iêmen e vai reunir todas as pessoas num local onde vai começar o dia da hora do juízo final. Certamente sereis reunidos alguns a pé, outros montados, e serão arrastados para essa direção. E apontou a sua mão para a Síria. E esse é o último momento da vida na Terra. Depois disso, vem o que nós vamos ver na próxima aula, inshallah, que é o primeiro toque da trombeta. E assim, tudo vai ser destruído. Né? Então, subhanallah, desculpe por ter me estendido nessa aula, né? Mas aqui estão alguns dos sinais que antecedem a hora do dia do juízo final. Inshallah, na próxima aula nós falaremos sobre o que acontecerá nesse dia, né? Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, que Allah nos faça daqueles que ficam firmes nessa vida, firmes com la ilaha illallah nessa vida e na outra, e que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.